acabar com a insegurança no planejamento de implantes dentários, né? Pessoal, deixa eu pegar um papel aqui. É claro que toda vez que a gente vai pegar um caso de implante dentário, a gente quer fazer todo o procedimento bem seguro do início ao fim, né? Tudo redondinho, né? Então a gente vai lá e pega. Na verdade, não é bem planejamento. Quando você pega uma tomografia, né? Você pega uma tomografia lá e tenta planejar alguma coisa ali a partir das medidas, né? Tudo que você quer em implantodontista é ter segurança naquele caso, instalar o implante corretamente, enfim, né? É escolher bem a prótese, né? Aquela história toda, né? Toda vez que a gente pensa em fazer uma cirurgia de implante, o que vem à minha cabeça sempre é como vai ficar minha prótese, entendeu? E eu acho que isso é o que tem que vir na sua cabeça também, né? Como vai ficar minha prótese? O que vai ser parafusada, cimentada? Enfim, vai ser munhão universal, vai ser munhão personalizado, vai ser mini pilar, né? Vai ser munhão pilar multifuncional, enfim, cada empresa fala de um jeito, né? Essa história toda aí, que confunde a cabeça da gente, né? E muitas vezes não sai como planejado o que a gente faz lá. Quer dizer, planejado na nossa cabeça, tá? Uma coisa é planejar na cabeça, outra coisa é botar no papel que vai executar, tá? Porque planejado, muitas vezes a gente planeja ali um implante 3,5 por 10, sei lá, 3,5 por 13, um implante, uma prótese cimentada, aí você faz lá o implante 3,5 por 13, mas a prótese não vira cimentada, vira parafusada, dente anterior, porque simplesmente o implante não ficou bem posicionado, né? Isso, cada vez que isso se torna repetitivo, a gente acaba criando uma insegurança, né? Pô, não ficou legal aquele caso, né? O implante não ficou bem posicionado, enfim, né? E isso acaba gerando mais segurança toda vez que a gente vai executar qualquer tipo de procedimento. Tudo que a gente não quer nos nossos trabalhos, né, nos nossos casos, é claro que eu vou mostrar aqui uma coisa bem exacerbada, mas não fique achando que isso não pode acontecer com você, não, que pode, tá? Se você não fizer um planejamento correto, não ter uma ideia de planejamento, mesmo fazendo um planejamento detalhado, se você não se atentar a alguns pontos, o seu implante ele não sai na posição correta, a sua prótese não sai na posição correta, entendeu? Ou às vezes você faz um procedimento, assim, pensa em fazer vem do centro de planejamento uma coisa e na verdade não era aquilo que você gostaria de executar, não fica o resultado que você quer, porque simplesmente muitos colegas, deixar claro isso, muitos colegas quando mandam para centro de planejamento, delegam toda a responsabilidade do caso. Eu falo, essa parada é muito séria. Toda vez que algum colega manda para o centro de planejamento, ele delega toda a responsabilidade do trabalho ao centro de planejamento. Toda, sem exceção. Tá? Então, isso eu vou mostrar com um estudo de caso aqui, como você consegue, né, discutir os seus planejamentos com o centro de planejamento. Beleza? Né? Tudo que a gente não quer é isso aqui, ó. Não quero isso na minha vida, tá? De maneira alguma. O que eu quero são resultados melhores. Mas isso é o quê? Isso é tudo caso, né, que são executados, né, sem um planejamento correto, né? Ou somente olhando uma tomografia. Pô, Max, mas errou por muito. Cara, isso erra. Isso erra e não é raro. O mais legal da rede social é que a gente só mostra o que funciona, né? O que não funciona, ninguém quer mostrar. O que dá BO, ninguém quer mostrar, né? O pessoal só quer mostrar o que dá bom. Quer mostrar que é foda, o cara é foda fazer e acerta os casos que ele faz. Entendeu? É claro, isso é do ser humano, tá? Mas ele não mostra o que dá BO. Isso aqui são casos de BO, tá? Não são meus casos, tá? São casos que chegam pra gente. Tá? Por quê? Que vem de planejamento errado. Tá? É claro hoje que com a cirurgia guiada a gente diminui os números de BO, mas não quer dizer que não exista, entendeu? Porque quando o cara começa, o implantodontista começa na cirurgia guiada, ele simplesmente, é impressionante isso, parece que dá um branco nele.
E vocês têm que entender que toda vez que a gente inicia uma técnica nova, principalmente na guiada, é de suma importância se atentar a mais detalhes. Guiada, gente, não é simplesmente colocar um guia cirúrgico lá, tá? E achar que seus problemas acabaram, né? Organizações tabajaram, tá bom? Não é somente isso. É muito mais que colocar um guia cirúrgico. É entender toda a mecânica de um guia cirúrgico, como ele é assentado, quais as possíveis variações que ele pode ter, entendeu? Durante a cirurgia, o assentamento, a estabilidade do guia, que isso influencia diretamente na sua cirurgia. Quando você está fazendo uma cirurgia mão livre, normalmente a sua única referência é o, o a crista óssea ali, você faz o retalho, olha para o osso, é a sua única referência, tá bom? Agora, quando a gente trabalha com o guia cirúrgico, entendeu? Você tem que se atentar muito mais ao, ao planejamento, tá? Muito, não é pouco não. Você tem que se atentar muito mais ao planejamento. Por quê? Porque se o guia cirúrgico ele não está bem assentado, e você não se atenta a isso, a sua cirurgia dá errado. Aí você vai lá e senta o pau no centro de planejamento. Pô, não ficou legal, a culpa do centro de planejamento. É claro que, tipo assim, não é em 100% dos casos, quando a gente erra, né, quando a gente tem algum desvio durante a cirurgia guiada, a culpa seja 100% nossa. Ou algum resultado insatisfatório. Desvio é uma coisa, resultado insatisfatório é outra. Tá? Que desviar depende de estabilidade de guia cirúrgico, entendeu? Se você não se atentou, assentamento. E resultado insatisfatório, ele depende basicamente, ele depende do como foi planejado aquele caso de implante guiado, né? Vocês vão ver aqui alguns casos que, assim, planejamentos bem distintos, entendeu? Mas se fossem deixados somente a cargo do centro de planejamento, entendeu? Talvez o resultado não fosse tão satisfatório. Então, é importante essa comunicação correta com o centro de planejamento, de tal forma que a gente tenha um planejamento de acordo com os nossos conceitos, não do centro de planejamento, com os nossos conceitos, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar um caso assim, tá? Esse é um caso de aluno, vou deixar claro. Todos os casos que a gente mostra aqui é caso de aluno. Tá? Esse caso eu mostrei aí na semana da implantodontia sem erro, tá? Um caso de reabilitação superior. Eu mostrei isso na semana de implantodontia sem erro. Um caso de reabilitação superior, onde o que se faz? Explanta, nesse caso, entendeu? Ou não, né? Vamos implantar esses implantes, né? Vamos manter esses implantes com a angulação correta desses implantes, né? E isso a gente tem que discutir isso com o centro de planejamento. Se a gente olhar somente uma tomografia, a gente muitas vezes vai angular errado um implante, por exemplo, na região aqui do 24, perdão, do 14, desculpa, tá? Vai angular errado um implante da região do 14, tá? Ou se angular errado, vai lenhar aqui o 13, tá? Aí muitas vezes o pessoal opta assim, então vou remover esse 13 aqui e vou colocar um implante, vou fazer um on-for mais angulado, né? Com os implantes distais mais angulados, né? E isso somente olhando uma tomografia. Aí vai para o centro de planejamento. Olha a importância de discutir isso com o centro de planejamento, tá? Olha a importância de discutir isso. Eu vou mostrar a imagem do print do planejamento do caso. Tá vendo? Esse é o print, a parte superior é o print do planejamento do caso, né? Onde foram aproveitados os implantes, tá bom? Os implantes já pré-existentes e foram planejados outros implantes para somar, né, no caso de protocolo superior
com carga imediata e nivelamento ósseo, tá bom? Mas antes de chegar nisso aqui, não era isso aqui, entendeu? Veio um planejamento, e dentro desse planejamento a gente fez algumas alterações, nós implantodontistas, gente. O centro de planejamento, olha só, fique claro uma parada aqui. Quando você deixa tudo a cargo do centro de planejamento, você está basicamente botando a responsabilidade toda no centro de planejamento, a cirurgia dele. E, na verdade, não é, a cirurgia é sua. Então, você, como implantodontista, tem que falar com eles, olha, eu quero isso, isso, isso e aquilo. Entendeu? Isso, aquilo. Eu não quero isso aí. Mesmo aí o centro de planejamento vai fazer esse tipo de planejamento, né, de acordo com os exames que ele tem ali. Fala assim, eu não quero esse implante tão angulado para distal, eu quero menos angulado, eu gosto de trabalhar assim. Entendeu o que eu tô falando? Né? Então você tem que ter essa, não vou falar liberdade, né? Esse direito, digamos assim, de falar com o centro de planejamento para fazer a mudança. Eu vou compartilhar um vídeo aqui, mais fácil. Deixa eu compartilhar esse vídeo. Esse aqui é o vídeo de planejamento. Deixa eu ver se eu passo. Beleza. Eu vou compartilhar a tela lá com o pessoal do Instagram, do YouTube, gente, rapidinho, tá? Tem que compartilhar com eles lá, senão eles ficam tristes. Não é? Beleza aí o pessoal do YouTube? Beleza. Show de bola. Agora o pessoal já está vendo ali a minha tela lá no YouTube. Tá? Entrou minha tela no YouTube. Tá? Esse é o planejamento inicial do caso. Tá? Onde? O que a gente pegou nesse caso? Eu vou aumentar, vou passar aqui. Vocês conseguem... Opa, perdão. Vocês conseguem enxergar? Existem 4 linhas rosas, né? E 2 linhas azuis, né? Na verdade, essas rosas são os novos implantes, né? Rosas vermelhas ali, né? Essas marcações. E as azuis são os implantes pré-existentes, entendeu? O que a gente faz nesse caso? Durante o planejamento, a gente marca esses implantes que já estão, né, posicionados. A gente não vai explantar esses implantes, não vamos removê-los, tá? Deixa eu aumentar aí. Isso, melhor. A gente marca esses implantes e todos os outros implantes são planejados de acordo com a posição desses pré-existentes. Mesmo que a distância biológica fique comprometida. Tá, eu entendo perfeitamente, né? Isso, mas assim, os implantes estão na posição, né? Vamos explantá-los? Tem como explantá-los? Será que não é mais traumático para o paciente explantar esses implantes, né? Ou vamos mantê-los ali e tentar posicionar os outros implantes de tal forma que não comprometa esses implantes pré-existentes? Então, a gente justamente fez isso, tá? A gente começou o planejamento pensando nos implantes pré-existentes, tratando esses implantes como dentes, né, raízes, tá? E os outros implantes foram planejados, né, numa melhor posição possível, desde que não comprometesse esses implantes. Beleza? A mão livre dá para fazer isso somente com uma tomografia? Você olha o implante ali, olha a tomografia, você vai abrir um retalho e vai posicionar esses implantes, você vai conseguir esse posicionamento correto, ideal, não vou falar que nem correto, mas é ideal, uma coisa é diferente da outra, tá? Será que você vai conseguir esse planejamento ideal para esse caso? Somente a mão livre? Tá? É muito difícil, tá? Somente com esse tipo de planejamento correto, tá? A gente consegue um posicionamento ideal dos implantes, tá? Então vamos lá, vamos ver cada caso desse aqui, cada implante desse aqui. Então eu vou correr aqui a imagem, vou botar a imagem aqui em cima, mais fácil, né? O pessoal vê aí, ó, eu vou correr. É claro que isso aqui é um software, né, de planejamento, não é um software de tomografia, deixar claro, é um software de planejamento, né? Tá?
Né? Vamos dar uma olhadinha. Falar aqui, não está muito perto dos seios, do seio os distais? Vou mostrar isso aí, tá, Léo? Vou mostrar isso aí para você, tá? Vamos lá. Eu não sei se você olhou a radiografia antes, né? Ó, aqui começa o planejamento, tá vendo? E nesse planejamento já é feito o nivelamento ósseo, baseado no planejamento reverso. Foi feito o nivelamento ósseo, tá? Baseado. Beleza. E vamos embora. Aí começa o planejamento de cada implante, tá? Cada implante a gente vai planejando aqui na posição ideal. A prótese posicionada, tá? Prótese posicionada. E vamos falar sobre cada implante desse aqui. Eu vou mostrar para vocês que ele está bem próximo ao seio, mas tangenciando o seio maxilar, tá? Tangenciando, ele nem chega a invadir seio maxilar. Vou mostrar depois na foto para vocês. Nem chega a invadir, tá? Que para muitos isso é ideal. A gente não quer fazer elevação de seio maxilar, tá? Então a gente quer tangenciar ele. Eu prefiro tangenciar do que fazer elevação, desde que mantenha as propriedades mecânicas do protocolo, tá? Aí, deixar claro, tá vendo? Eu não estou falando de melhor implante, não estou falando nada disso, de melhor kit, nada disso. Estou falando de técnica, tá? Não estou falando nada disso. Ó, e aqui começa o planejamento, tá? Planejamento. De cada um. Então aqui tem implante 3,5 por 13, né? Então, assim, cada um baseado no planejamento reverso, tá? E já pensando esse elemento aqui, deixa eu ver qual que é ele, tá? Eu eliminei o implante do 25, tá? Que seria ele mais tangenciando o seio maxilar, tá bom? Implante do 25. Deixa eu diminuir um pouco a imagem do pessoal aqui do Instagram, tá muito grande a imagem. Então, ó, eu estou colocando o implante, eu estou tangenciando o seio maxilar. Tá vendo aqui essa imagem? Tá vendo como é que ele simulou o outro implante aqui? Que já está aqui na posição, né? No caso aqui seria o 23. Ele já simulou esse implante aqui, né? O posicionamento dele, de tal forma que ele sirva de referência para eu poder fazer o planejamento, tá? Então, se a gente simula ele ali também, como se fosse um dente, a gente delimita ele, vê zona de segurança, tudo direitinho. Ó, tá? E vou posicionando um por um, baseado no nivelamento ósseo, tá? Baseado nas distâncias biológicas, algumas distâncias a gente não vai respeitar devido ao posicionamento do implante, mas é o que a gente precisa fazer ali, tá? Ó, um outro aqui, ó, esse aqui é o 13, tá vendo? Me dá o posicionamento do implante ali. A partir daí eu vou fazer o posicionamento dos outros implantes. Ó, mesma coisa, ó. Tudo um planejamento, né? Passo a passo de do caso, tá? E aqui, ó, o resultado virtual do planejamento. Se a gente observar, ó, implantes. Ah, por que não distribuiu melhor esses outros implantes? Porque esses implantes aqui pré-existentes não estão deixando a gente fazer uma melhor distribuição, mas mesmo assim a gente conseguiu uma excelente distribuição de tal forma que não comprometesse, né, a mecânica do protocolo, tá? Respeitando toda a biomecânica do protocolo, tá? A gente fez dessa forma. Ó, e os implantes bem posicionados, ó, inclinados, tá? E se vocês observarem, ó, deixa eu botar essa imagem aqui, né, os distais, ó, estão bem inclinados e não estão comprometendo nada, ó. Ali, o nivelamento ósseo, tá? E a finalização do caso. Eu vou colocar outra imagem aqui para vocês. Vou simular ali. Vou responder aqui o doutor Léo. É Léo? Léo mesmo? Ou Leonardo? Leonardo, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com ele.
compartilhar a tela com o pessoal do Instagram, do YouTube, tá? Vocês observarem, ó, aqui, ó, isso aqui é o planejamento, tá? Ele me perguntou se eu não está muito perto dos seios distais. Sim, estão muito perto dos seios distais. Na verdade, estão faceando. Mas aqui, deixa eu fazer uma simulação aqui. Deixa eu ver. Se eu acho que achei. Pronto. Mais fácil. Vou simular aqui que eu gosto de fazer essa parada ao vivo, entendeu? Eu gosto de fazer ao vivo. Essa parada aqui. O pessoal fala assim, não, aqui não tem firula. Né? Beleza. Eu vou aqui assim. Tá? Tem dúvida, manda aí. Tá? Eu vou colocar aqui como se fosse esse implante nessa posição, beleza? Tranquilo aí? Conseguiu? Ficou claro aí a parada? Esses implantes aqui já são pré-existentes. Deixa eu aumentar a imagem aqui para o pessoal. Esse implante aqui já é pré-existente. Né? Vou aumentar mais um bocadinho. Então, o que a gente faz? A gente planeja isso. E somente na tomografia, gente, a gente não consegue isso, não. Bem sincero. Tá? A gente não consegue. Somente na tomografia. Tá? Somente com o planejamento correto a gente consegue posicionar esse implante, fugindo até do implante que já existe ali, para não comprometer a distância biológica. Tá? Se eu penso, está muito próximo ao seio maxilar? Claro, está tangenciando a parede do seio maxilar. Só que eu não estou invadindo a parede do seio maxilar. Eu estou tangenciando, então estou altamente seguro ali. E outra coisa, eu estou tangenciando isso aqui com alta segurança. Eu não estou, inclina um pouquinho, inclina mais para facear a parede do seio maxilar. Não, eu estou indo já na pressão, né? Porque meu guia está estável, né? Eu estou com o offset alterado, eu sei quanto que eu tenho que fresar, entendeu? Talvez se você fosse fazer a mão livre, talvez esse implante pudesse ficar para cá, ou até mesmo para cá, ou até mesmo para baixo, entendeu? Por quê? Porque você tem que ficar ali calculando a parada. Agora, com a guiada, a gente não precisa disso. O implante está na posição. Tá? Ó. A simulação... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada aqui. Deixa eu ver, gente. É sempre testando algumas coisas. Tá? Acho que vou conseguir. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Cara, eu tô me superando. Né? Eu tô me superando aqui. Tá bom? Então, eu consigo dessa forma. Eu vou responder mais uma pergunta aqui do YouTube. Tem que ser cirurgia guiada ou faz janela no seio para controlar a inserção do implante distal? Só com cirurgia guiada você consegue fazer isso, você não precisa fazer janela no seio. Entendeu? A grande vantagem de você fazer a cirurgia guiada para facear, para tangenciar a parede do seio maxilar, é que você não precisa fazer aquela abertura onde a gente vai medindo, né? A gente faz um furinho no seio maxilar, entra com a sonda, né, e vai medindo ali. Você não precisa disso. Todo esse processo você vai fazer através de planejado previamente na cirurgia guiada. Todo. Não teve um caso que a gente precisou tangenciar seio maxilar, até hoje, que a gente precisou abrir seio maxilar para corrigir ali, né? Vai inclinando, né, para corrigir. Não. Essa é uma técnica, respeito à técnica, tá? Só que hoje eu simulo a angulação do implante no planejamento reverso, né? Através de guias cirúrgicos, entendeu? Então eu tenho uma precisão absurda. Então eu diminuo o trauma da cirurgia, né? Todos os casos que a gente faz tangenciamento de seio maxilar, todos, sem exceção, né? A gente faz tangenciamento sem abertura de seio maxilar, tá? Sem abertura. É possível hoje? 100% possível, tá? Você consegue colocar implante em área e parede palatina de seio maxilar, entendeu? Então, hoje é altamente possível com a cirurgia guiada, tá? Então, eu estou tangenciando isso aqui. Ficou claro aí? Respondi? Tá? Doutor Leonardo, Léo Ceia, tá? Então, eu consigo tangenciar dessa forma. Da mesma forma do outro lado. Da mesma forma. Vou fazer a parada aqui. Deixa eu... Tem hora que me dá um BO aqui, gente. Peraí.
Tem hora que dá um BO aqui. Da mesma forma, o lado esquerdo. Tá vendo? Eu consigo tangenciar, eu vou riscar aqui o seio maxilar. Deixa eu riscar aqui o seio maxilar. Ó, visão bem grosseira, digamos assim, né? Então, aqui eu tenho meu seio maxilar de um lado, implante do outro. Tá? Eu consigo tangenciar isso. Com a cirurgia guiada, sempre com a cirurgia guiada. Com a cirurgia guiada eu consigo fazer vários tipos de posicionamento de implante, angulações de implante, sem precisar fazer uma cirurgia mais invasiva. Eu não sou contra a cirurgia mais invasiva, não. Deixar claro, e nem a cirurgia guiada preconiza isso. Tá? Mas, se eu puder evitar a abertura de um seio maxilar num caso desse, é mais interessante, menos estressante até para a cirurgia. Tá? Então, assim, a gente consegue angular dessa forma. Tem vários casos. Tá? Vou diminuir aqui um pouquinho. Ó, então a gente consegue angular os implantes. Tá? E esses resultados. Tá bom? Ó, resultado do lado direito, tangenciando o seio maxilar. Ô, Max, mas aqui é diferente uma imagem da outra. Óbvio que é. Tá? Porque a imagem superior é uma imagem tomográfica. Imagem inferior é uma radiografia panorâmica, tem distorção. Tá? Então, sim, tem diferença, mas os implantes estão na posição, certeza absoluta. Tá? Certeza. Depois, se pedir uma tomografia e olhar essa posição, eles estão na posição. Tá? Mas é por isso aqui, porque isso aqui é uma panorâmica e a gente sabe que panorâmica tem distorções. Tá? Por isso que a gente não utiliza panorâmica, não precisa nem entrar nesse detalhe sobre essa questão da panorâmica. Tá? Então, a gente consegue fazer esse faceamento de seio maxilar, com máxima segurança sem abrir o seio maxilar. Tá? Para quem gosta de abrir, pode abrir, entendeu? Mas não tem necessidade no caso desse aqui. Beleza? E do lado direito, ó, aqui a gente observa bem a parede do seio maxilar. Vou riscar aqui, ó. Tá? Bem próximo. Tá? E do lado esquerdo, a gente também observa a parede do seio maxilar. Aqui. Ou seja, estou faceando. Peguei a cortical? Peguei, não tem problema nenhum. Tá? Pegar uma cortical de seio maxilar, qual o problema? Nenhum, né? E a gente tem essa imagem pós-cirurgia. Né? Lembrando que, vou botar aqui para facilitar para o pessoal ver. Vou botar aqui. Deixa eu girar ele aqui. Pronto. Vamos lá. Facilitar a vida da galera. Tá? Lembrando que esse. Vou diminuir a imagem aqui, pessoal, no Instagram. Tá? Esse implante. Tá. Esse aqui. E este implante. São os implantes instalados. Tá? Digamos assim, né? São os implantes instalados novos. Esses outros são os implantes já pré-existentes. Entendeu? Ficou claro assim? Respondi, dona Léo. Show de bola. Tem dúvida, pergunta aí. Tá? Então, hoje, assim, só reiterando o que eu falei aqui pro doutor Leonardo, entendeu? Você não precisa abrir. Sacou? Precisa. Se eu puder, eu faço qualquer inclinação. Na verdade, o objetivo da cirurgia guiada é transformar a cirurgia numa cirurgia menos invasiva. Tá? Não é cirurgia sem corte, não é cirurgia sem retalho, nada disso. É uma cirurgia menos invasiva de acordo com cada caso. Né? Por exemplo, nesse caso aí de elevação de seio maxilar, se a gente puder deixá-la menos invasiva, melhor. Né?
Deixar dessa forma. Ah, eu quero colocar um implante em mandíbula, tem pouco osso. A gente vai tentar distribuir os implantes ali de tal forma que a gente consiga, em menos tempo, fazer uma cirurgia menos invasiva também. Tá? As situações mais interessantes quando a gente transforma uma cirurgia menos invasiva na cirurgia guiada foi justamente a área de seio maxilar. Tá? Justamente essa área. Porque, normalmente, a gente consegue pequenas angulações que a gente evita uma abertura de seio maxilar, um enxerto, entendeu? Não que não seja obrigatório fazer, tá? Mas a gente consegue, muitas das vezes, eliminar esse tipo de procedimento, tá? Então, você se torna uma cirurgia menos invasiva, menor custo para o seu paciente, você se torna o cara, entendeu? Porque, normalmente, um caso desse, bem sincero, passa por outro profissional. Aí você vai e coloca para o paciente, né? Olha, esse caso aí, eu vim com indicação de elevação de enxerto, né? De enxerto ósseo, de massa óssea, não tenho massa óssea, normalmente é assim que falam, né? Eu venho indicação de elevação de seio maxilar, protocolo, falar que eu tenho que fazer protocolo, falar que eu tenho que fazer elevação de seio maxilar e os cambal, entendeu? Aí você vai e muda, entendeu? O planejamento, entendeu? Na verdade, você não muda o planejamento, você otimiza o planejamento, né? E você, ao invés de fazer uma cirurgia, você ainda aproveita aqueles 2 implantes. Muitos, talvez, fossem colocar somente 2 implantes distais, aproveitar esses dois anteriores. Fala assim, não, a gente só coloca 2 implantes aqui. Beleza, colocamos 4. Entendeu? E evitamos uma cirurgia mais invasiva. Sacou da parada? Então, a ideia da cirurgia guiada é justamente a gente otimizar o caso clínico. Simplificar o caso. Tá? É claro que esse caso aqui foi mega invasivo, que teve remodelamento ósseo, né? Nivelamento ósseo. Mas até o nivelamento ósseo a gente faz guiado, tá? Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Então, assim, é muito mais tranquilo, até o nivelamento ósseo. Vou botar essa imagem aqui, se o Instagram não bloquear. Ele vai bloquear em algum momento. Né? A gente nivela esses implantes. Não é o mesmo caso, deixar claro, isso aqui é outro caso de nivelamento ósseo, tá? Mas a gente consegue colocar os implantes numa melhor posição possível, tá? Vou deixar isso bem claro para vocês. Tá bom? Beleza? Ficou claro aí a parada? De broa? Mesmo? Tá? Eu tenho que responder pergunta. Vamos lá. Na hora da cirurgia, precisa rebater todo o retalho? O retalho não trabalha em sessão do guia cirúrgico? De qual caso? Desse caso inicial, né? Que eu mostrei desses 4 aqui. Deve ser, né? Vamos lá. Na verdade, você precisa rebater todo o retalho. O retalho não atrapalha a inserção do guia cirúrgico, tá? Não atrapalha. Porque, na verdade, o guia cirúrgico... Deixa eu botar a imagem aqui. Deixar claro, essa imagem não é dessa cirurgia, tá? Essa imagem é de outra cirurgia que a gente fez, tá? Outra cirurgia. Na verdade, ele não atrapalha porque a gente rebate ele todo, tá? Rebate ele todo mesmo. Tá? A gente faz uma incisão de fora a fora, faz uma incisão de fora a fora, tá bom? De orelha, vamos botar assim, de orelha a orelha, tá? E lá na distal a gente faz uma relaxante. O palato a gente deixa íntegro, tá? Porque normalmente esse guia cirúrgico ele é apoiado em palato total e ele faceia, né? Ele alinha com a face vestibular do osso, tá? Então, assim, não atrapalha de forma alguma. Ele é pensado nisso, tá? Eu estou vendo se eu tenho uma outra imagem aqui para te mostrar. Mas acho que eu não vou ter essa imagem aqui agora, nessa aula aqui, tá? Mas, assim, não atrapalha de forma alguma. É claro que o retalho é um pouco diferente do que o retalho convencional que você faz. Primeiro, para você fazer um caso superior desse, né, de 6 implantes, você, com guia de nivelamento, normalmente, o palato, ele é mantido íntegro, tá? Deixar bem claro isso, tá bom? Ele é mantido íntegro. Porque a gente precisa de uma referência para apoio do guia cirúrgico. Então, normalmente, a gente apoia quando é com retalho, tá? Quando é sem retalho, ele apoia todo em mucosa,
bom? Quando é sem retalho, que a gente precisa fazer algum tipo de nivelamento, a gente precisa expor osso, não tem jeito. Mas uma das referências para a gente assentar o guia é o palato íntegro, tá? E incisão, aí você vai fazer incisão normal, você está acostumado para fazer para protocolo, a única diferença é que você vai manter seu palato, tá? Só isso. E, eventualmente, talvez uma incisão relaxante lá para ajudar o assentamento, mas isso a gente só vê na hora. A gente encaixa, se encaixou legal sem incisão relaxante, beleza. Ah, não, vai precisar de incisão relaxante. A gente faz incisão relaxante, coloca lá. Assentou o guia cirúrgico, aí ó, deixa eu colocar aqui. Aí é correr para braço. Entendeu? Nivelou, senta o pau no guia. Entendeu? Senta o pau na instalação dos implantes, independente do sistema dos implantes. Tá? Beleza? Respondido? Só me fala aí, respondido, né? Que a gente termina já já, tá? Então, é assim que a gente faz planejamentos maiores, tá? Serve para planejamentos menores também? Claro que serve para planejamentos menores, tá? Não é só. Aqui eu dei a opção, olha só que doido isso, né? Aqui eu coloquei a opção de planejamento com os implantes pré-existentes. Mas aqui não poderia ser uma raiz? Não poderia ser um canino com uma raiz dilacerada? Quantos vocês não pegaram? Você pega um canino na posição, mas a raiz está lá para distal. Né? Não poderia ser? Poderia, né? Então, assim, o planejamento é extremamente efetivo nessas situações. Tranquilo? Beleza aí, pessoal? Né? Então, tipo assim, voltando à nossa aula aqui, como acabar com a insegurança do planejamento dos implantes. Né? Uma dica é, né, trabalhar com todo o planejamento reverso digital, né, de implantodontia guiada. Tá? E deixar claro que a cirurgia guiada, ela não é só para implante. A gente fala de implantodontia cirurgia guiada, você consegue fazer cirurgia guiada para gengiva, você consegue fazer elevação do seio maxilar guiado, enfim, você consegue fazer remoção de área de enxerto guiado, tá? Então, assim, você tem recurso, hoje o cirurgião dentista tem recurso, tá? Para fazer qualquer procedimento guiado. Qualquer um. Você não faz lá suas facetas guiadas, você vai lá, põe um mocap, prepara sobre o mocap. É um preparo guiado, não é? E por que com a cirurgia de implante não precisa ser assim? Por que a maioria dos implantodontistas fala assim, besteira fazer isso, ouvi outro dia, é besteira, fazer cirurgia guiada é besteira, entendeu? Beleza, cirurgia guiada é uma coisa, colocar implante todo mundo coloca, não estou questionando isso. Fazer furo na parede, todo mundo faz furo. O negócio todo depois é pendurar o armário. Né? O maior medo, o maior trauma do implantodontista é implante mal posicionado. E depois ele vai tentar se virar na prótese. Não é melhor ter um implante bem posicionado, corretinho, e ter menos trabalho na prótese? Não é? Melhor dessa forma? Entendeu? Muito melhor, tá? Do que ficar penando. É muito mais fácil a gente ver um planejamento desse aqui, igual eu mostrei no vídeo. Né? Isso aqui não dá uma clareza? Eu vou voltar para esse vídeo aqui, peraí. Opa, peraí. Não é isso não. Eu vou voltar para esse vídeo aqui, deixa eu ver se eu acho a imagem dele. Aqui. Né? Isso não dá uma clareza? Na boa, gente. Na boa. Deixa eu voltar aqui. Tem que abrir aqui, né, gente? Entendi. Isso aqui não dá uma clareza de enxergar onde estão os implantes? Ou não? Ou acha que isso aqui é besteira? Não faz sentido, gente, achar que isso aqui é besteira. Tá? Eu tenho todas as informações prévias. Entendeu? Tem tudo. Tá? Posicionamento direitinho, quanto de nivelamento, os implantes posicionados,
Olha o azul, como é que era o dente na posição, né? E o branquinho aqui, novo enceramento. Cara, isso dá uma clareza muito grande no que você vai fazer. Entendeu? Porra, eu sei, a gente vem de uma formação de implantodontia, né? Quem tem mais de 10, 15 anos de formado, ou até quem tem menos disso, quem tem 5 anos de formado, entendeu? A gente vem de uma formação, agora a gente tem recurso pra caceta. Na verdade, quem tem mais de, vou te falar, quem tem mais de 5 anos de formado, ainda faz de uma maneira meio que diferente do que a gente faz hoje. Porque, na verdade, a implantodontia guiada, o forte dela começou a partir de 2016, né? Então, assim, isso até entrar no currículo, né, da galera que faz mesmo os cursos, isso demora. Porque a galera tem que aprender, todo mundo tem que aprender. E a gente já trabalha com isso desde 2016. Entendeu? E isso é um upgrade para a sua implantodontia, né? Porque você tem mais previsibilidade do que você vai fazer, né? A gente vem lá de uma implantodontia convencional, porra, e a gente está evoluindo através da implantodontia guiada, tá? Com planejamentos como esse aí que vocês estão vendo. Vou passar rápido aqui, tá? Onde eu tenho todas as informações. Isso dá uma clareza muito grande, dá uma segurança muito grande no que a gente vai executar. Muita coisa.